Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião Litoral. Quinta-feira é o dia da bancada feminina, presente hoje aqui a advogada Renata Reis, que é procuradora-geral do município de Santos, e também a advogada Camila Amorim. E a gente vai começar falando sobre um caso que vai parar na Justiça, que é o da travessia de balsas entre Santos e Guarujá. O Ministério Público oficiou a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, dando um prazo de 30 dias, que parece exagerado, para que sejam esclarecidos os problemas que têm atormentado os usuários dessa travessia já há muito tempo e de maneira agravada nos últimos dias, Renata. As esperas têm sido de 1h20, 1h30, até 2 horas do lado de Guarujá, no final da tarde, e de Santos também 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. 30 dias, acho que 3 dias dava para responder isso, não daria? Eu acredito. Boa tarde, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, Camila e Paulo e todo mundo que está assistindo a gente hoje. A gente escuta uma notícia dessa, principalmente, para quem é usuário do sistema de travessia, quem faz uso regular disso, principalmente aqueles que precisam usar diariamente o serviço, sabe que o serviço público é prestado de forma inadequada. Por um lado, se fica satisfeito de saber que o Ministério Público resolveu investigar o que está acontecendo, mas por outro lado, só de pensar que você tem 30 dias para prestar os esclarecimentos, ainda nem notificados foram formalmente, só saiu a notícia na imprensa, você tem ainda mais 30 dias aí, pelo menos, de sofrimento, se nenhuma providência for adotada para remediar ou minorizar os problemas nessa situação. Em relação ao problema da travessia da balsa Santos-Guarujá, ele já vem a longa data, né? Todo mundo sofre muito com isso aqui na nossa região, e mais uma vez a gente entra naquela pauta da discussão de que está mais do que na hora de resolver esse problema com uma ligação seca entre as cidades, porque da mesma forma como o munícipe precisa ter um transporte coletivo via ônibus adequado, VLT, etc., a travessia da balsa também deve ser adequada. A gente entende que demora realmente, não é uma travessia simples de se fazer, com o número de pessoas que se utilizam do serviço, porém, esse serviço precisa ser melhorado e muito melhorado para que aquela pessoa que se utiliza tenha minimamente uma rotina. Não dá para você sair para trabalhar todo dia sem saber que horas que você vai ter que sair de casa, sem saber que horas que você vai voltar. Então, a gente espera agora que o Ministério Público, após receber essas informações, adote alguma providência, que não precisa ser necessariamente o ajuizamento de alguma ação, não. O Ministério Público pode propor, por exemplo, algum termo de ajustamento de conduta, e a empresa responsável pela operação do sistema e a própria Secretaria de Estado podem firmar algum tipo de compromisso dentro do inquérito civil para melhorar, ou dentro de um determinado prazo, readequar a situação do funcionamento desse sistema. A ligação seca é uma novela de praticamente um século que se fala numa ligação seca, numa travessia dessa importância, que é a travessia entre Santos e Guarujá. Os usuários falam em 5 balsas operando. A Dersa fala em 9 e em algumas ocasiões em 7. As balsas são pequenas e esse problema se arrasta há muito tempo, Camila. Boa tarde. Boa tarde a todos. Paulo, 30 dias, mediante o que acontece, eu não acho que seja um prazo muito grande. Infelizmente, o problema precisa ser visto a fundo. As balsas realmente não existem 7, não existem 9. Todos nós que utilizamos a balsa sabemos disso. Elas são pequenas? São, mas se tivessem uma quantidade boa, não seria insuficiente. Eu acredito que ali o problema seja execução e falta de balsa. Não acredito que seja o problema das balsas em si,
Porque se tiver organização e uma quantidade boa de balsas, não tem o problema. Então, vai ser investigado, e quando se trata de verificação de procedimentos humanos, isso demora um pouco mais, não é uma coisa rápida de se fazer. Por isso que eu acredito que 30 dias seja o suficiente. O que eu acho péssimo é que só teve agora uma providência, justamente quando começam temporadas de navios, férias, quando começa todo mundo a descer. Agora tem o feriado de 2 de outubro, tem o feriado de 15 de novembro, então muita gente já está planejando a descida. E aí aguardar 30 dias nessa época do ano é fora de cogitação, é muito ruim. Nós comentamos há alguns dias, aqui no Opinião Litoral, a queixa, o registro de boletim de ocorrência pela companheira do deputado federal da Cunha, de um caso de agressão ocorrido aqui em Santos, um caso de violência doméstica. O deputado, ele negou as acusações. Agora, o Ministério Público apresentou denúncia contra o deputado da Cunha, e o caso, se for acolhido pela Justiça, é na Justiça Comum, porque embora como deputado ele tenha foro privilegiado, esse caso não se relaciona ao exercício do mandato, né, Renata? Então, Paulo, o Dr. Rogério da Luz, que é o promotor responsável, ofereceu essa denúncia, mas o juiz aqui de primeira instância, ele submeteu com urgência o caso ao Supremo para que o Supremo se manifeste sobre a existência no caso de foro privilegiado ou não. Eu também entendo que não há esse foro privilegiado em razão das circunstâncias do suposto crime praticado. A gente tem que ter muito cuidado para comentar esse tipo de notícia, porque a gente não pode fazer um pré-julgamento do acusado, e isso tudo vai ter que ser demonstrado. Inclusive porque ele nega as acusações. Exato. Como nós estamos aqui. É um deputado federal, está negando as acusações. Houve, ao que parece, uma certa um ato da vítima ou em legítima defesa. Ele alega que também foi agredido. Então a gente precisa aguardar que os procedimentos judiciais sejam devidamente encaminhados e o acusado exercite o seu contraditório, a sua ampla defesa para se defender nessa situação. De toda forma, a gente, diante da situação narrada, do que se ouve na imprensa, daquilo que se noticiou e do que consta da denúncia do Ministério Público, a gente não pode também deixar de, como mulher, nos solidarizar com a moça, a suposta vítima, no caso, e com a coragem também de fazer esse tipo de denúncia. Nessa situação dessa moça, exatamente, tem uma série de circunstâncias, né, que podem, a depender do caso, desencorajar a vítima a denunciar. O suposto agressor, ele, além de ser um deputado federal, o que pode, de uma certa forma, causar um certo temor ainda maior da vítima por conta da posição que ele ocupa, é um delegado de polícia. Então eu acredito que a vítima, se esse crime efetivamente vier a ser comprovado, ela está numa situação de bastante temor. A medida protetiva, ao que parece, já foi concedida, ele não pode se aproximar mais que 300 metros da suposta vítima, porém, há uma série de denúncias que vão além da violência física praticada, a ameaça, o temor que essa moça está vivendo em relação a essa situação. Então, a gente espera que a justiça caminhe logo, que o Supremo Tribunal Federal se manifeste com a devida urgência sobre a existência ou não do foro privilegiado, para que, seja qual for o juízo, possa receber efetivamente a denúncia e prosseguir no processo judicial para apurar o que realmente aconteceu ali com base nas provas produzidas. Realmente a gente tem que ser cuidadoso nesses casos, porque existe a denúncia e existe a negativa por parte do delegado da Cunha, que é deputado federal. Mas o Ministério Público, de qualquer maneira, apresentou a denúncia, e essa decisão
sobre o foro em que o caso vai ser julgado é importante, não é, Camila? Pois é, o foro é importantíssimo. Ele não estava na função dele de deputado federal. Ele estava numa função comum, igual todos nós. Então, eu acredito que isso tem que ser julgado pela segunda vara criminal de Santos, normalmente, sem nenhuma interferência dos tribunais superiores. Vale lembrar que ele não foi acusado só da violência doméstica. Ele também foi por lesão corporal, ameaça e injúria. Então, nós não estamos falando de um crime só. E esse deputado federal, ele ficou conhecido por ser youtuber também. Então, ele certamente tem uma visibilidade muito grande, muito maior do que a nutricionista, companheira dele, que ele agrediu. O que eu acho importante a gente ressaltar é que no local do crime tem muitas provas a respeito do que aconteceu ali. Então, uma boa perícia no local do crime, uma boa perícia no IML dessa mulher que foi supostamente agredida é muito importante para que se comprovem os fatos. Ainda em relação à violência doméstica, graças a Deus, muitas mulheres incentivadas pelos meios de comunicação estão denunciando e estão sendo incentivadas a denunciar. Isso é muito importante. A gente vê que, inclusive nesse caso, por ele ser youtuber, por ele ser deputado federal, por ele ser delegado, por um monte de funções que ele tem, mesmo assim, a companheira teve coragem de denunciar. Isso é importantíssimo e até serve para ficar de exemplo para outras mulheres, que não importa a proporção de visibilidade que o homem tenha, é importante denunciar. Depois do intervalo, a gente vai comentar um fato novo em relação ao arquivamento da queixa, da denúncia de importunação sexual contra o ex-diretor de futebol do Santos, Paulo Roberto Falcão. O caso foi arquivado e o colunista do portal UOL, Juca Kfouri, hoje apresentou o laudo do Instituto de Criminalística, que diz que os vídeos que foram usados no julgamento do arquivamento foram adulterados, foram interrompidos. Depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral, dia da bancada feminina, Camila Morim, Renata Arraes, e a gente já teve uma notícia aqui da aceitação, da apresentação da denúncia contra o delegado, deputado federal da Cunha, por violência doméstica. É uma denúncia, o caso vai ser apurado. E tem uma revelação surpreendente hoje do colunista do portal UOL, Juca Kfouri, de que o laudo do Instituto de Criminalística, no qual se baseou a avaliação da denúncia de importunação sexual de uma funcionária de um hotel de Santos contra o ex-jogador da Seleção Brasileira, ex-treinador, ex-diretor de futebol do Santos, Paulo Roberto Falcão, de que esse vídeo apresenta sinais de interrupção, inclusive no momento em que o Paulo Roberto Falcão está no local onde teria havido a importunação sexual, de acordo com a denúncia, um local que era interditado para o hóspede. Então, a gente tem essa notícia agora e ela é mais uma prova de que a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que dar o apoio necessário, o poder público, os órgãos constituídos, o apoio necessário às vítimas para que elas se encorajem em fazer essas denúncias. A legislação avançou muito no nosso país no sentido de proteger a mulher denunciante, principalmente nos casos de violência doméstica. A gente tem hoje uma legislação que protege e encoraja a mulher que antes tinha sua palavra muito desmerecida. Hoje, a palavra da vítima tem muito valor num processo acusatório dessa categoria. No entanto, essa palavra da vítima, ela não pode ser tida de forma isolada, óbvio, para condenar alguém por algum crime.
crime, seja de violência doméstica ou seja de importunação sexual, assédio ou qualquer outro correlato. A palavra da vítima sempre ela vai ter um peso, porém ela tem que estar corroborada por outras provas para poder conduzir a uma condenação segura daquele acusado. No caso desse que foi noticiado do Falcão, ao que parece, a notícia de que há adulteração desses meios utilizados como prova. Inclusive, os próprios tribunais superiores, o STJ já vem se manifestando nesse sentido, em relação à utilização, e não só nesse caso, mas em qualquer outro processo, de prints de conversas de WhatsApp, Paulo, porque há fortes indícios de adulteração, da possibilidade de adulteração desses prints. Então, como a própria Camila falou na notícia anterior, tudo isso depende de perícia para comprovação de que aquelas provas realmente têm possibilidade de serem utilizadas com um grau de certeza para condenar alguém. Então, é preciso fazer perícia dessas provas produzidas e, no caso, muito provavelmente foi isso que causou o arquivamento, porque a gente sabe que tanto vítima como o acusado são pessoas também falíveis e que podem se utilizar da legislação, às vezes, para tirar algum proveito ou prejudicar alguma outra pessoa. Mas, de um modo geral, a regra é essa. A palavra da vítima tem um peso, tem valor, porém ela tem que ser corroborada por provas substanciais do cometimento desses crimes. E aí a gente precisa ter clareza sobre a forma de obtenção dessas provas e também o conteúdo delas. A suspeita levantada pelo laudo, o laudo fala inclusive, quantifica o número de fotogramas por segundo, né, 25, e fala que as interrupções de movimentos naquele momento são significativas da supressão de alguns desses fotogramas, que a interrupção é maior do que esse intervalo de tempo entre um fotograma e outro, Camila. Pois é, me espanta frame, um pouco, né? Não sei como chama, esse intervalo de tempo chama frame. Paulo, me espanta um pouco essa possibilidade, né, de ser cogitada agora, depois que já foi arquivado. E se teve uma falha de perícia, envolve mais gente do que só quem adulterou o vídeo. E aí a gente está falando de outras coisas também. A gente fala de advogados que interpretam a lei, etc., mas o advogado não tem como verificar a prova. E o advogado que falsifica uma prova também responde por crimes. Então, me espanta muito tudo isso vir à tona agora. E o processo pode ser desarquivado. Todo processo pode ser desarquivado. Então, que o Ministério Público tome uma atitude, vá atrás dessas informações, faça uma contraperícia, peça uma nova perícia, para que se fique tudo esclarecido. Porque a gente tem um crime gravíssimo e uma vítima que pode ficar mais alterada do que já está. Ela pode ficar mais, eu ia usar o termo injuriada, mas muita gente não conhece. Então, ela pode ficar mais assustada justamente por isso. Ela denuncia um crime, ela tem essa coragem e aí é arquivado. Porque estamos falando de uma pessoa pública, uma pessoa de notoriedade, que é o Falcão. Em 2020, em novembro, no segundo turno das eleições municipais em São Vicente, a então candidata, hoje deputada Solange Freitas, jornalista, sofreu um atentado, escapou com vida graças à blindagem do automóvel em que ela estava. Já houve uma condenação de um policial militar por esse crime. Há uma denúncia de que ele continua trabalhando na Polícia Militar, mesmo com a condenação. E ontem à noite, o segundo réu foi condenado, Diego Nascimento, ele foi condenado a 6 anos e 9 meses de prisão por esse crime, do qual se espera ainda a elucidação de quem é o mandante, né?
Exatamente. Isso. Eu ia, enquanto você falava, eu já estava aqui me preparando para dizer. A gente tem aí uma situação, e olha que a gente está falando de uma deputada, né? Eu tenho acompanhado todo esse caso da Solange Freitas, não só pela situação que ela viveu, porque eu a conheço, mas porque é muito grave que num país onde a gente estimula, né, procura estimular hoje, que as mulheres tenham participação política, uma mulher ter a sua candidatura que acuada, né, ameaçada da forma violenta como foi naquela oportunidade. A gente tem aí um primeiro réu que já foi condenado e voltou a trabalhar na polícia, que inclusive a própria deputada está apurando como que isso aconteceu, em que circunstâncias e até um posicionamento dos órgãos competentes a respeito disso. Agora, um segundo condenado para uma pena de 6 anos, que foi reduzida no júri substancialmente, vai ser objeto de recurso tanto pelo advogado de defesa, que já se manifestou nesse sentido à imprensa ontem e hoje, mas também será objeto de recurso pela acusação, porque me parece um crime muito grave por toda a conotação que teve e toda a relevância que teve por se tratar de uma candidata à prefeitura de um município. A gente vê em toda essa situação o que tem de mais grave aí, como você falou. Até agora se ouve muito falar e não se sabe quem mandou cometer esse crime. Primeiro porque a gente teve um primeiro suspeito, isso é muito grave, que se autodeclarou culpado e não era o culpado. Como que alguém se autodeclara culpado por um crime a menos que tenha algum interesse nisso? Esse é o primeiro ponto. Como é que ficou isso? Eu vejo muito a imprensa falar que o primeiro suspeito que se autodeclarou culpado não era o autor do crime. Se não era o autor do crime, por que se autodeclarou culpado? Além disso, já se ouve dizer também que há envolvimento de partidos políticos tidos como adversários naquela campanha que teriam financiado ou determinado a realização do atentado. Então, a investigação, ela tem que ir, e eu acredito que a deputada Solange, me solidarizo com ela como mulher, como cidadã, né? Ela está pressionando, correndo atrás para que isso seja investigado a fundo e não pode sossegar, ninguém pode se aquietar enquanto não se tiver realmente descoberto o que estava por trás desse crime, desse atentado que a Solange sofreu. Por que ela sofreu esse atentado? Quem determinou que esse atentado fosse realizado? Camila? Eu concordo com todas as hipóteses que a Renata levantou, de ter partido político. Eu acredito, minha opinião, que para alguém se declarar autoculpado, tem alguma coisa muito vantajosa para fazer isso. Então, eu acho que teria que investigar mesmo recebimento de dinheiro, esse tipo de coisa, para saber o porquê. E em relação à deputada, teve sorte de ter um carro blindado, de estar em um carro blindado. Mas vale lembrar que isso não é a condição de todos os candidatos a cargos políticos. Então, ela pôde contar com essa blindagem que a salvou do pior que poderia ter acontecido. E o meu grande medo é não acharem o mandante. Me lembra muito o caso da Marielle Franco. Até hoje a gente não sabe quem mandou. A gente sabe dos executores, mas não sabe quem mandou fazer tudo isso, matá-la no caso, né? Quem mandou matá-la. Então eu tenho um pouco de receio disso tudo. A gente sempre elogia a polícia, o trabalho da polícia, mas a gente tem visto algumas falhas, infelizmente. A polícia que recebe armas que foram apreendidas. Tivemos em São Paulo esse caso. Em Santos, na Baixada Santista, temos esse caso da deputada
que o PM voltou ao serviço mesmo condenado. Então, infelizmente, a gente tem demonstrado que existem policiais, mas vale lembrar que não é só policiais, a gente tem gente ruim em todas as profissões. Mas quando envolve a polícia, me assusta um pouco, porque a gente confia nessas pessoas a nossa vida. A gente nunca imagina que aquelas pessoas que estão ali para nos proteger estão fazendo atentados. Então, assim, é muito contraditório. A gente precisa acreditar na polícia, mas a gente tem essas demonstrações de que eles não são totalmente do bem. E ao mesmo tempo que a gente sabe que tem muita gente do bem. Então confunde um pouco em quem a gente deve confiar, em quem a gente não deve confiar. E a confiança na polícia e no judiciário deveria ser 100%. E a gente acabou de noticiar uma suposta falha em perícia. Então precisa mudar o sistema, não só da investigação, mas como acontece no dia a dia da polícia. É inaceitável que alguém condenado, um policial militar condenado por alguma coisa, esteja no exercício da função. Eu não consigo, na minha cabeça, não entra esse tipo de coisa. Sempre se reclama no Brasil da troca de interesses entre os poderes legislativo e executivo, o judiciário entra nisso de vez em quando também, e com indícios, né? Ontem houve um caso explícito, poderia se dizer, se fosse de pornografia, sexo explícito. O presidente Lula substituiu a presidente da Caixa, Rita Serrano, por um indicado do presidente da Câmara, Arthur Lira, Carlos Fernandes. Tanto a Rita Serrano como o Carlos Fernandes são funcionários de carreira da Caixa. E no mesmo dia, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que indicou o novo presidente, pautou a votação e a Câmara aprovou alguns projetos, como a taxação das offshores e dos fundos exclusivos, que eram de interesse do governo Lula. É pornografia explícita, né? Toma lá, dá cá, no mesmo dia. A cara de pau não tem mais limite nenhum. A gente comenta isso depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral da quinta-feira, que é o dia da bancada feminina, da Camila Amorim e da Renata Reis. Camila, o presidente Lula demitiu uma mulher, a Rita Serrano, depois de ter demitido também a ministra do Esporte, Ana Moser, para colocar alguém do Centrão, André Fufuca, demitiu, colocou o indicado do presidente da Câmara, Arthur Lira, e no mesmo dia o presidente destravou a pauta de projetos interessantes, projetos de interesse do governo. A Caixa tinha tido um episódio polêmico também, de uma amostra em que havia uma imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro defecando sobre a bandeira do Brasil, uma lixeira com a ex-ministra Damares, o ex-ministro Paulo Guedes e o presidente da Câmara, Arthur Lira, envolvido diretamente nisso. É sexo explícito, é falta de vergonha total. Pega o cargo aqui, me dá o cargo aqui, que eu pauto aqui. E hoje o portal UOL anuncia que o filho do Arthur Lira já negocia publicidade com a nova direção da Caixa Econômica Federal. Paulo, é muito óleo de peroba, né, para poder fazer tudo isso. Falta de vergonha na cara, zero disfarce, tudo no mesmo dia, já tem negociação para publicidade, é tanta coisa ao mesmo tempo. E assim, e teve muita gente que acreditou no Lula, né, para esse cargo. Então, assim, é tanta corrupção, é tanta coisa que ninguém mais tem vergonha. Vai lá, faz, acontece, tá bom. Resolvi meu problema, dane-se o resto, dane-se a população, no caso. Então, assim, é tudo muito inacreditável, ninguém tem ninguém nem disfarça. É a corrupção jogada na nossa cara, do tipo, aceitem, engulam. Foi isso que foi
falado por todos eles, a população. Vocês têm que me engolir. Tinha um personagem que falava isso. Vocês vão ter que me engolir. Então tá aí um recado para nós, né, desse mundo Lula. Vocês vão ter que me engolir. E aí não tem nem um disfarcezinho, sabe? Aquela coisa que finge para a população demorar um pouquinho a entender o que está acontecendo. Nada. Óleo de peroba e vai. Dane-se a população. É indignante, né? É indignante porque às vezes a gente fala, né? Finge que você está tentando me enganar. Não, dessa vez não teve nem isso. Foi na cara dura e me engulam. Tem que me engolir. Os personagens públicos aprenderam tanto a ter uma guerra de narrativas, como também a lidar com o impacto dessas notícias em relação à opinião pública, né? Porque é indecente demais o que aconteceu nesse episódio da Caixa Econômica Federal, né? Paulo, é indecente, porém não me surpreende, não me assusta, não acho que seja, como eu sempre me posiciono aqui, uma questão de direita ou de esquerda. A gente viu isso acontecer. Bolsonaro foi eleito em 2019 com uma promessa de governar fora desse sistema político, de não se submeter a esses conchavos políticos por trocas de ministérios, de cargos e de colocações no governo, e não conseguiu cumprir essa promessa de fato, porque nós comungamos, direita e esquerda no nosso país, de um sistema que não funciona assim, funciona igualmente nas mãos dos nossos deputados e dos nossos senadores. É o que a gente chama de um sistema presidencialista que só funciona com a vontade dos parlamentares. Então, o que eu vejo que o Lula está fazendo agora não me surpreende, me decepciona, me causa indignação como cidadã, porém não me surpreende porque é mais do mesmo. Nós temos uma direita e uma esquerda no nosso país que se disfarça em pautas religiosas, de família, de ideologia de gênero, aborto, só nessas questões, mas política e administrativamente é mais do mesmo, é a mesma coisa, não tem mais o menor constrangimento de se fazer essas trocas que a gente sabe que acontecem, esse jogo político, ele acontece, mas agora, como você falou, de uma forma explícita, sem nem ao menos disfarçar isso para a população, isso é noticiado como se fosse algo normal, algo corriqueiro. E me preocupa o futuro, realmente, porque se você vive num país onde a direita e a esquerda, elas não conseguem política e administrativamente se diferenciar na forma como elas tratam a coisa pública, como elas tratam as políticas públicas, então a gente vai parar aonde lá na frente? Não é só no Brasil. Na Argentina, houve no domingo a realização do primeiro turno das eleições presidenciais. O candidato governista, Sérgio Massa, ficou em primeiro lugar com 37%, e o candidato que se apresenta como outsider da política, ultraliberal, Javier Milei, ficou em segundo com cerca de 30%. A terceira colocada, Patrícia Bullrich, ela anunciou o apoio ao Javier Milei no segundo turno ontem. O que é curioso aí? Durante a campanha, ela disse que as ideias do Javier Milei eram ruins e perigosas. Ontem ela falou assim, mas diante do perigo da continuidade do kirchnerismo, aí o que nem é tanta verdade assim, porque o Sérgio Massa rompeu com a Cristina Kirchner mais de uma vez. Justifica o apoio ao Javier Milei. Quer dizer, o que eu falei no primeiro turno não vale mais, agora vale o que eu falo no segundo turno, diz a Patrícia Bullrich. Há uma imagem curiosa postada pelo Javier Milei, que é de um leão, como ele se define, abraçando um pato, porque em castelhano o apelido de Patrícia é pato.
E o mais curioso nessa situação toda é que ela declarou esse apoio e não se sabe efetivamente o que esse apoio vai significar em votos mesmo, porque todo o grupo, né, partidário que faz parte da campanha dela, a coligação dela está toda dividida. Tem muita gente que não apoia este apoio que ela expressou agora. Então a gente tem ali, além de todo esse contexto no país vizinho nosso, aqui que está passando por toda essa situação financeira e econômica catastrófica, a gente sabe o que está acontecendo ali do lado, e a gente vê a Argentina, com todo respeito, copiar um modelo também, tá aí copiando, né, caminhando para copiar um modelo que me parece bastante questionável, que foi o que os Estados Unidos viveu recentemente. Nós vivemos aqui com esses políticos de extrema direita que surgem como os salvadores da pátria, com essas ideias um tanto radicais e que na prática a gente não consegue colocar. São candidatos que apresentam soluções simplistas, né, Camila, para questões que são complexas. Solução simplista não resolve questão complexa. Pois é, Paulo, eu acho que eles não têm noção do tamanho do problema. Eles vão lá, falam o que vão fazer acontecer, e na hora H todo mundo falha. Vale lembrar que nas últimas eleições aqui do Brasil, a gente também teve muita gente falando mal do atual presidente e na hora H o apoiaram. Da mesma maneira que a gente também teve muita gente falando em campanhas do ex-presidente Bolsonaro e também na hora H o apoiaram. Por isso que não me surpreende muito a notícia vinda da Argentina. Aqui no Brasil nós já tivemos muitos casos do mesmo acontecendo. Então eu acho que é infelizmente, bem natural por aqui. Nós vemos isso e, de novo, o que está acontecendo na Argentina é mais do mesmo que os brasileiros estão acostumados. Os números do massacre que ocorreu na cidade de Lewiston, no Maine, nos Estados Unidos, são de 18 ou 19 pessoas mortas e entre 60 e 80 feridos. O número de mortes, essa contabilidade, infelizmente, tem tendência a aumentar. Era um reservista dos Estados Unidos que trabalhava com tiro, passou por tratamento psiquiátrico no começo desse ano. Talvez isso aí pudesse ter sido evitado, não é, Renata? Talvez pudesse ter sido evitado, mas é o tipo de crime que é muito difícil de se proteger dele, né? A gente cobra muito isso das autoridades. Aqui no Brasil, em casos semelhantes, como recentemente a gente teve aquela onda de violência nas escolas e que essa semana aconteceu novamente, a gente precisa olhar isso e pedir, lógico, providências do poder público, mas eu reconheço que são muito difíceis, porque uma pessoa como essa, ela age como um terrorista. O terrorista, ele age na calada na noite, como se diz, né? Ele age inesperadamente, é de uma forma como você não tem, por mais condições de segurança que você tenha, você não pode supor que uma pessoa vai estar num restaurante e vai sair atirando. Você não pode supor que você vai estar numa casa noturna e isso vai acontecer. Há medidas, claro, de segurança que evitam que as pessoas andem armadas, mas diante das circunstâncias e do preparo que pessoas como essas fazem para cometer esse tipo de crime, fica muito difícil o Estado se proteger. A proteção que eu acho que o Estado deve dar à população, ela é prévia, né? É trabalhar realmente com o ser humano, para que o ser humano não desenvolva esse tipo de perfil. Isso começa na escola, proteger as crianças e os adolescentes que se sentem oprimidos, dar o respaldo necessário para essas pessoas,
pessoas, aquelas, como nesse caso, que tem algum sinal de doença mental, distúrbio psiquiátrico, precisam do devido amparo médico, amparo de saúde e, se necessário, também atuação do poder para não mantê-las no convívio com a sociedade. Camila? Impedem a pessoa de ter um dia a dia normal, como muita gente tem, como nós temos. Os casos de internações são necessários e vai do médico psiquiatra, dos psicólogos saberem analisar isso. Mas como a Renata disse, às vezes é muito difícil de você diagnosticar alguém assim, porque a pessoa não sai falando, vou atirar em não sei quantas pessoas, porque eu tenho vontade de fazer isso. Essas pessoas que realmente agem não falam. E como a Renata também disse, é na calada da noite, ninguém avisa que vai cometer um crime desses. E uma outra coisa que vale a gente frisar é que o acesso às armas nos Estados Unidos é muito fácil. Você, dependendo do estado, você compra em qualquer lugar uma arma. Armas pesadas ou armas mais leves, vamos dizer assim, se é que podemos dizer isso. Então, lá o acesso às armas é muito fácil. É um dos motivos que eu sou totalmente contra armas liberadas aqui no Brasil. Eu acho que o ser humano não tem capacidade de lidar com armas dependendo da sua situação psicológica, psiquiátrica e aquele impulso mesmo que muita gente tem. Nesse caso, não houve impulso, provavelmente foi uma coisa planejada, ninguém sai de casa e de repente resolve, vou atirar em não sei quantas pessoas. Então, provavelmente ele já passou por tratamento, devia estar continuando esse tratamento de alguma forma domiciliar. Muita gente se nega a fazer o tratamento em casa, acredita que já está bem, para de tomar remédio, para de fazer terapia ou psicoterapia, enfim. Muitos fatores contribuem para um atentado desses. Não é possível que alguém à toa resolve, vou atirar em todo mundo, não tem o que fazer. Chegamos ao final do Opinião 2.0, aliás, do Opinião Litoral, que mudou de nome no ano passado, era Opinião 2.0 hoje, Chegamos ao final, agradecendo a participação como comentaristas da bancada feminina de quinta-feira, a Procuradora-Geral do município de Santos, a advogada Renata Reis, a também advogada Camila Amorim, agradecendo o trabalho da equipe técnica de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte, e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.